Olá, hoje é um dia muito especial. Eu, Nicolas Sútico, entrevisto meu grande amigo Leandro Peter, empresário, esportista, um grande estudioso que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, eu aprendo muito. E hoje teremos a oportunidade de trazer vocês para essa conversa. Leandro, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ah, muito bom. E a gente se conheceu num momento inusitado. Foi em Brasília que nós nos conhecemos, né? Sim, Tínhamos o teu tio era um amigo em comum. sim. E aí ele nos apresentou mais ou menos e no final virou uma grande amizade. Conta um pouco de como você lembra de como a gente se conheceu. Bom, eu lembro muito da Letícia, que é a Letícia sempre falando de você. É, porque vocês trabalharam juntos, Exato. A né? gente trabalhou junto. E aí, naquela época, eu nem sabia que vocês eram amigos, né? O Cristiano, meu tio, e teve o aniversário dele. Naquele momento, a gente se conheceu ali e a gente começou a conversar. E eu também não sabia que você conhecia a Letícia. E aí, naquele papo ali, quando você viu que o Cristiano era meu amigo, na verdade é meu tio. A gente já tinha conversado bastante, e dali eu já comecei a criar essa amizade e foi muito bacana, né? Não, sem dúvida. E uma coisa que eu sou muito grato é de nós compartilharmos os mesmos valores, Sim. de acreditarmos muito nas pessoas, na humanidade e sempre termos experiências em conjunto. Da onde você tirou esses seus valores e quais são eles para você compartilhar com todos? Bom, minha mãe, eu acredito isso à minha mãe. Por exemplo, desde que eu me lembro, tudo que me fazia refletir sobre sentido da vida, sobre ética, sobre a razão de estarmos aqui, todas essas conversas sempre foram com a minha mãe. E tanto que hoje ela mora na Índia, né? Então ela fica nessa busca espiritual, vamos pensar assim. E todas as vezes que eu encontro problemas, eu gosto de debater com ela para sair um pouco do mainstream ali de pensamento, porque ela traz sempre uma visão um pouquinho diferente. E a primeira vez que eu fui na Índia, por exemplo, eu estava imerso em trabalho, estava assim, até sufocado. E quando eu passei esse tempo lá com ela, foi uma oportunidade de desconectar da loucura do trabalho e entender um pouquinho esse outro lado, né? Então, cheguei lá, comecei a conhecer as pessoas que estão sempre com ela, e aí eu comecei a pensar muito sobre o real sentido de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a olhar para as mesmas coisas por outro ângulo, por um ângulo muito diferente. Então, naquele momento, eu comecei a falar assim, bom, o trabalho, tudo que eu estou fazendo agora, ele tem uma motivação, mas isso está me levando para onde? E aí, quando eu comecei a refletir sobre a vida, sobre até a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Então, eu estava muito focado em resultado, 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 resultado. E aquilo ali me deixou imerso numa certa inconsciência, na minha opinião. Então, quando eu fui lá para a Índia e comecei a conversar com ela mais, e principalmente as outras pessoas, ninguém me perguntou aonde eu trabalhava, ninguém me perguntou onde eu tinha estudado, ninguém me perguntou que eu tinha, o que eu fazia, nada. Só me perguntava assim, o que você acredita? Olha só. E a partir daquele momento, aquela pergunta era até para mim mesmo. Eu comecei a me questionar. Falei assim, tá, mas em que eu acredito? Né? E por que eu vim para esse mundo? Então, aquilo ali impactou nos negócios, impactou na forma como eu comecei a gerir o time, como eu comecei a me relacionar com as pessoas de uma maneira mais leve, mais empática, e faz muita diferença. Pô. Sem dúvida. E nesse final de ano, de 2023 para 2024, fomos com um grupo lá para Bragança Paulista, você Sim. já conhece bem, e tinha algumas pessoas que nós não conhecíamos. E nessa roda, quando começamos a nos apresentar, todo mundo se apresentou. Eu sou o Nicolas na época da empresa X, o outro eu sou da empresa Y, aquilo outro. E a última pessoa, quando ela foi se apresentar, ela quebrou esse ciclo. Ela falou assim: vocês repararam o que aconteceu? Eu gostaria de me apresentar de uma maneira diferente. E ela falou quem ela era, o que ela acreditava. E o trabalho dela foi só mais alguma coisa nessa apresentação. Foi muito parecido com isso que você compartilhou com a Sim, gente, né? sim. Porque assim, a gente, dentro do mundo de negócio, vamos pensar assim,
A gente está acostumado a olhar para a pessoa e entender quem ela é no contexto empresarial, educacional, social. Então, a gente tenta essas referências, a gente tenta entender mais ou menos quem é a pessoa dentro desse contexto. E aí, quando a gente começa a olhar para o ser humano, independente de qual indústria essa pessoa trabalha, se ela teve resultado ou não, se ela teve sucesso dentro da nossa régua social, né, que já tem muito viés, a gente começa a ver que tem outras coisas para olhar. Então, essa quebrada que essa pessoa deu foi bem bacana, porque foi como eu voltei da Índia em 2016. Eu voltei lá falando, cara, eu estou indo no caminho errado. Bastante errado. Então, eu quero entender e começar a olhar para o mundo, para a minha vida, para os negócios, e não só para os negócios, para a minha existência com outra perspectiva também. E não necessariamente a religião. Está muito relacionado a você se sentir bem, respeitar o próximo, e dentro dessa dinâmica de convívio entre os seres humanos, pessoas, experiências, etc., você começar realmente a entender aquilo ali fora todo esse arranjo social que envolve trabalho, status, segmentação por religião, por nacionalidade, que vai pautando fronteiras entre as pessoas, né? E um rótulo, um preconceito ali, de certa forma. Não, e esses valores e essa tua visão sempre me enriquecem mais. Então, sempre obrigado por compartilhar. E uma coisa que me chama muito a atenção também é a sua jornada de estudos, né? Seja pela leitura, seja pela sua formação. A gente vai falar de estratégia, você tem uma bagagem boa. A gente vai falar de finanças, você tem muito conhecimento. Como que foi essa sua jornada de desenvolvimento na parte de conhecimento? Legal. O que acontece? Eu comecei TI no ensino médio, e aí, dentro daquela Ensino médio era colegial técnico, alguma coisa assim, não? Ensino médio é terceiro ano do segundo grau. Sim, mas você chegou a fazer um técnico? Não, era o... Não. Tá bom. E naquela época, eu comecei a fazer porque realmente eu não tinha a menor ideia do que fazer na vida. E dentro daquele contexto, eu não tinha o hábito de estudar. Eu era muito, muito ruim na escola, muito ruim mesmo. E aí, eu não gostava de ler, não gostava de frequentar aula. E dentro dessa dinâmica, eu fui fazer um curso de programação no Senac, né, por convite de um amigo e tal. E aí, quando eu fiz aquele curso de programação, eu gostei muito. Olha só. E a partir dali que eu comecei a me interessar por estudar algo. Então, eu já gostava de matemática e tal, mas não estudava porque eu ainda estava muito... Reprovei, fiz... no final, para formar, eu tive que ir para a noite. Então, na época, a minha mãe teve muito trabalho. Mas depois, quando eu comecei ali a estudar tecnologia, e até mesmo no comecinho assim, da faculdade, eu peguei muito gosto. E eu não sei exatamente se foi pela tecnologia, mas uma chave virou muito rápido, porque eu entrei no mercado muito rápido, porque eu comecei a estudar e as portas foram se abrindo no sentido de conhecer pessoas muito legais, e as pessoas... Eu acho que essa habilidade de comunicação no sentido de criar vínculos realmente estreitos com as amizades, então... E você sempre foi extrovertido, comunicativo, Sim. ou teve algum momento que você foi mais introspectivo? Não, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizades, de conversar e tal, e isso foi me abrindo porta. Então, no comecinho, quando eu comecei a dar certo ali no contexto de dar treinamentos, eu comecei dando treinamento ali com 18 anos, eu dava treinamento nas ferramentas que eu comecei a trabalhar, e por essa facilidade de conversar. Então, eu peguei uma linha, porque eu não gostava de estudar história, geografia, português, essas coisas, mas quando eu comecei em tecnologia, eu gostei muito. E aí eu comecei a fazer isso. Quando, dentro da tecnologia, eu comecei a ver correlações entre as informações, aí eu comecei a gostar de ler outros assuntos, né? Aí eu adquiri esse hábito de estudar assuntos que não estão relacionados à tecnologia. Então, até por outras referências. E um primeiro livro que eu li de negócios me fez entender a importância de uma base técnica, né? De um conhecimento técnico, que abrisse caminho para você ir para a prática sem errar tanto. Então, o que a gente pode ter como perspectiva hoje?
qualquer pessoa que estuda muito, ela vai ter uma base técnica legal. Mas esse cara tem ainda um gap muito grande de pegar essa base técnica e ir para ação. Então, quando você tem muito conhecimento técnico e vai praticar, é igual você aprender a dirigir só lendo. Você não vai aprender. Então, você vai para a prática. Não quer dizer que você vai gerar os resultados esperados. Quer dizer que você começou a sair do lugar no campo da ação. Então, eu vejo hoje como uma tríade entre base teórica, aplicação prática e resultados ruins no começo. Aí você vai retroalimenta isso aqui, você vai girando essa roda até que você começa a produzir os resultados desejados. Então, é que a gente fala da obesidade mental. Se você lê, estuda, e você vira um teórico. Se você não conseguir aplicar esse conhecimento na prática, e nessa aplicação prática você gerar os resultados esperados, você não pode dizer que é bom em alguma coisa. Né? Porque no final o que importa é você, não é que somente o resultado, mas que você consiga produzir os resultados esperados e de preferência sem deixar um rastro de sangue para trás, né? Porque muitas vezes a gente vê que tem gente que até gera resultado, mas com muito efeito colateral. Não, sem dúvida. Eu fui num evento da Adapta, do Max, do adapta.org. Quem quiser entender sobre inteligência artificial, ali é um berço de muito conteúdo, vale super a pena. E ele tem uma abordagem que é a inteligência pragmática, né? Que você ser inteligente tem que estar atrelado a você trazer resultados, né? Para você conseguir escalar o seu negócio, para você ter um conforto de vida melhor. Só ser inteligente, você não trazer resultados, acaba sendo não sendo o ideal. Sim, exatamente. Por exemplo, eu comecei a estudar tecnologia e depois, passou um tempo, eu fui fazer economia. Dentro desse contraste, eu comecei a entender que a tecnologia ela é um meio para você atingir diversos fins. Mas quando você estuda economia e combina esse conhecimento com tecnologia, você fala assim, opa, eu consegui enxergar ali as dinâmicas de mercado, aonde estão as ineficiências, de que maneira eu coloco tecnologia a serviço de eliminar gargalo e de aproximar a oferta de demanda. Então, quando você aproxima a oferta da demanda, você captura a transação, que é o resultado, né? Então, se você conhece muito de tecnologia, mas não sabe para onde apontar ela, não adiantou nada ser mestre em tecnologia, porque você precisa de um repertório um pouquinho maior. Então, eu comecei a estudar economia, aí depois a economia combina com outras ciências. Então, exemplo, a economia ela é um retrato da dinâmica de convívio do ser humano. Perfeito. E assim como sociologia, antropologia, então você vai ter ciências que estudam o ser humano enquanto coletividade e ciências que estudam o comportamento humano com o indivíduo. Então, psiquiatria, psicologia, você vai olhar para quais são os padrões desse indivíduo e quais são os padrões quando ele está em turma, né? O coletivo ali. E existem milhões de padrões. Então, a gente vê o pessoal falar assim, quem não entende de gente não entende de negócio, né? Então, tudo é sobre gente. Só que quando você está ali gerindo uma pessoa, tentando exercer um papel de gestor, de líder, aí você está na individualidade, tratando e tentando servir ao desenvolvimento daquela pessoa. E aí você tem que ter uma empatia e um entendimento da figura humana. Então, você tem que se desenvolver como uma pessoa que consegue interpretar o ser humano enquanto indivíduo. E como um grupo de pessoas, um time, a aerodinâmica é outra. E aí você tem que começar a compreender quais são essas dinâmicas, o que move uma pessoa. Provavelmente ela persegue os sonhos dela com mais afinco do que os seus. Sem dúvida. Né? Então você começa a entender de que maneira aquela pessoa ela vai participar como uma parte útil, né? e colaborativa dentro daquele grupo. Então, como você faz com que um grupo de pessoas trabalhe de maneira colaborativa ao invés de competitiva? Porque se você fala para o cara assim, a gente cresce na sociedade ouvindo que você tem que ter diferenciais competitivos, né? Sim, esse é o slogan. Diferencial significa que se você aprende uma coisa muito top, você tem que guardar para você, porque senão você vai... Que diferencial vai ser se todo mundo sabe, né? Só que esse cara, ao mesmo tempo, ele vai concentrar a carga de trabalho nele, né? Aí a gente entra em outros aspectos. Saúde mental, sobrecarga de trabalho. Então, se você anda
a X de velocidade, se tivessem 10 Nicolas, seria talvez 10x. Sim. Então, você tem que compartilhar a informação. Então, você vê aquela questão da dinâmica da escassez ao invés da abundância. Então, tem uma série de informações que elas se complementam, né? No sentido de o comportamento humano enquanto coletividade e o comportamento humano enquanto indivíduo. Perfeito. Depois de toda essa carreira inicial como um profissional, treinando as pessoas, adquirindo muito conhecimento, quando que veio o Leandro empreendedor? Bom, a gente começou... Nunca imaginei abrir empresa de tecnologia. Não. Eu comecei reunido com amigos de faculdade e a gente começou a se reunir para discutir o que fazer com o dinheiro. Então, a gente criou um grupo com 4 amigos e falou assim, olha, a gente vai se reunir toda semana e cada um vai aportar aqui R$1.000. E aí, cada encontro, um vai defender uma ideia, vai pensar numa ideia e vai trazer, e os outros 3 vão tentar desconstruir a ideia. Que incrível! Porque você já sabe que você vai ter advogados botando defeito na sua ideia. E tá todo mundo skin the game, que tá o dinheiro de todo mundo ali. Tá ali. o dinheiro de todo mundo ali. Então, qual que era a dinâmica? A ideia que fizer mais sentido é a ideia que a gente vai usar o dinheiro para abrir o negócio. Então, a gente foi se reunindo ali ao longo, acho que uns 6 meses. E aí, a gente se reunia semanalmente e ficava todo mundo pensando, né? Cara, o que a gente monta? E, na época, o que a gente pensou? A gente tinha acabado de ler o livro Sonho Grande, do pessoal lá da Ambev, né? E aquele livro, hoje em dia, eu não concordo com muita coisa, mas foi uma semente muito importante, porque tem muita coisa boa também, né? Na minha leitura tem. E aí, naquela época, a gente estava muito envolvido com esse contexto de rede. Então, será que a gente consegue abrir uma franquia, formatar, amadurecer um modelo de negócio? A partir do momento que ele atingir maturidade, a gente vai para a segunda onda de replicar aquele modelo. Então, a gente montou uma distribuidora de bebida. Por quê? Porque a gente falou assim, tem rede de farmácia, rede de padaria, rede de posto de gasolina, E lá em Brasília não tinha uma rede de distribuição de bebidas. Por quê? Normalmente, era um negócio informal ali, de família, pequeno porte e tal. Atendia o bairro e olha lá. Só que a gente falou, cara... Simplesmente todas bairro não, Brasília é quadra, né? É quadra, Desculpa. Ele falou, simplesmente todas as pessoas bebem. Então, pronto, faz sentido a partir do momento que, se a gente conseguir estabelecer processos, criar ali uma imagem, marca, logo, padrões que permitissem a gente medir a rentabilidade daquele negócio, e se ele atingisse uma rentabilidade esperada, pelo menos no Excel, aquilo ali estava dando tudo certo. E aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos fazer o quê? A gente vai escolher um ponto em Brasília, aí a gente contratou design, montou logomarca, fez todo um negócio, comprou todo o equipamento e montou a loja, né? Com o objetivo de desenvolver essa primeira loja e transformar ela numa loja modelo que permitisse a gente validar o negócio. Tá, e que região de Brasília era isso? Em Águas Claras. Águas Claras. E aí a gente fez isso dentro dessa época, todo mundo, né, os sócios fundadores, todo mundo trabalhava, então a gente se revezava, não tinha dinheiro para fazer um trabalho de contratar equipe, então a gente tinha que tocar a loja se revezando, né? Foi um aprendizado muito grande. Nessa época, eu já tinha aberto uma empresa de tecnologia com o meu primeiro sócio, só que não era uma coisa assim que ganhou tanta tração no início. Então, o meu objetivo principal era o negócio de bebida. Olha só. Naquela época, por quê? Porque eu acreditava que aquilo ali tinha um potencial de escala gigantesco. Então, eu pensei, olha, se a gente realmente conseguir formatar um negócio para 10, 15, 20, 30 lojas físicas, com uma margem ali que nada fora do que era a régua do setor. Então, faria sentido. Só que eu até acredito que poderia ter funcionado, mas precisa ter o skin the game total, 24 horas por dia.
E o detalhe faz diferença. A gente percebeu na época, né, que o detalhe faz muita diferença, mas foi uma escola, um aprendizado gigante. Ah, que legal. Obrigado por compartilhar. E tem até o Zé Delivery, que foi um ótimo case de sucesso, né? Foi. Que conseguiu tocar todo mundo e hoje é uma empresa do grupo Ambev com valuation enorme. Exatamente. E dentro dessa lógica, a gente criou um aplicativo próprio. Ah, tinha aplicativo A gente já criou na o hora? aplicativo e começou a trabalhar bastante esse contexto até de credenciar outras empresas para vender e a gente ser a plataforma... Marketplace já? Exatamente. Olha só. Então, a gente chegou a implementar algumas coisas, mas quando o Zé Delivery chegou, ele chegou com uma verba de marketing, com um modelo de negócio, crescimento bem grande, e foi assim. E naquela primeira jornada que nós tivemos juntos, você estava revendendo o nosso produto, você já estava pensando nessa questão com o olhar do dono do negócio do outro lado, em fazer um custo de aquisição de cliente mais barato, ter uma melhor margem operacional, ter um LTV dentro de uma oferta? Como que era a tua cabeça naquele momento que nós nos conhecemos? Não. Transacional, matando um leão por dia. Total. Assim, piscina de sangue, oceano vermelho completamente. Porque a minha visão também ainda era muito voltada para produto. Tá. Então, dentro de uma estratégia de venda, a gente tentava estudar os concorrentes, essa plataforma aqui faz gestão de dispositivo, quais outras mais fazem? E aí a gente começava a tentar coletar informações sobre o que o concorrente faz. Então, ainda não tinha uma visão de ser especialista do problema, né? Então, é como se você tentasse desenvolver um remédio para uma dor desconhecida. Então, a gente não sabia falar tão bem do problema, mas sabia falar de uma solução. Como que você tem a solução de um problema que você não conhece, né? Então, agora, né, com essas nossas lentes, não faz sentido nenhum. Exatamente. E a gente cai nessa armadilha quando a gente está dentro, muito imerso no mundo de tecnologia, porque, querendo ou não, exige uma profundidade técnica. Então, para que você seja perito, especialista em uma determinada plataforma, solução, o que quer que seja, você tem que descer lá no detalhe técnico. E aí, para que você desça desse ponto, mas consiga fazer o link com o problema, porque ninguém compra tecnologia, ninguém compra remédio, as pessoas compram o quê? Eu quero me livrar do problema. Então, quando você fala do problema com a mesma linguagem que ela, a pessoa fala, opa, agora eu tenho uma pessoa que entende o meu problema. Então, a gente começou a perceber isso errando muito. Porque, exemplo, quando eu comecei a trabalhar e desenvolver ofertas setoriais. Aquela parte de verticalização mesmo. Exatamente. Então, a gente começou a mudar um pouquinho a estratégia e falar assim, num primeiro momento, a gente vendia, sei lá, banco de dados, vamos supor, banco de dados. Quem precisa de banco de dados? E olhando, não fazia distinção de setor, não fazia distinção de público, muitas vezes nem de se é diretor, se é gestor, se é da operação. Era mesmo pitch para todo mundo. Vamos assim, a gente vai dar sorte, vai encontrar com alguém, tem que bater em 100 postos para virar um, então vamos bater em 100 e essa era a estratégia. Depois, a gente começou a entender que cada setor tem uma linguagem, um problema diferente e os gestores também falam uma língua completamente diferente dentro daquele mesmo setor. E aí, a gente começou a tentar desenvolver, primeiro, um pitch setorial. Mas o ideal é que você não tenha um pitch setorial, que você estude e tenha propriedade dos problemas daquele setor. Então, quando a gente começou a estudar os gargalos, os problemas do setor, a gente começou a converter as reuniões em papos muito fluidos sobre, cara, conta mais do seu problema aí. E aí a gente começou a aprofundar naquilo e o cara, ele vai desarmando, ele vai perdendo a formalidade, ele vai começando a enxergar você como um aliado para resolver o problema. Porque a maioria das empresas, e aí não é só tecnologia, qualquer outro setor, se ele não foca toda a energia dele para falar a mesma língua do cliente, para ter uma real propriedade da dor, ele vai falar português e o cliente japonês. Assim, não vai sair nada dali. E aí a gente passou por isso na saúde, porque eu comecei marcando reuniões na saúde para ofertar uma solução de banco de dados. E eu não entendia o que era nem prontuário eletrônico. E aí eu começava a falar ali de solução para banco de dados, os caras...
Não, mas nosso banco tá bom, cara, não precisa não. E a gente, como assim? Mas tem não sei o que lá redundante, mas tem acesso mais rápido. E o fabricante na época, a Oracle, falou assim, olha, a indústria que mais compra no privado, né, que a gente queria entrar no privado, a indústria que mais compra Oracle é a da saúde. Aí a gente começou a tentar marcar reuniões e quando deu no CRM lá 82 reuniões, 82 não, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tem alguma coisa errada. Falei, ó, então a gente vai repensar. A partir desse momento, eu comecei a participar de fóruns, comecei a visitar eventos de saúde e eu procurei um amigo que trabalhava no hospital. Aí eu falei assim, o Alex. Eu falei, Alex, eu vou te contar aqui como é que eu tô conduzindo as reuniões e você fala o que tá errado. Aí eu comecei a explicar para ele, aí no final ele já tava... Aí no final ele falou assim, cara, você nunca vai vender. Desse jeito aí... Desculpa, mas é muito simples e normalmente esse cara já está atendido por alguém para essa oferta que é bem commodity, bem commodity. Eu falei, tá, então realmente... Aí eu comecei a entender o quê? Que a galera da saúde ou da logística, o cara não compra tecnologia. Ele tem um problema e ele está procurando um jeito de resolver aquele problema. É muito diferente. Que ano que era isso que você começou a se despertar? 2019. 2020 ali. Antes da pandemia ali. Tá. Aí eu comecei a estudar o setor e dentro desse contexto de estudar o setor, aí você vai ter aquela sopa de letrinha das siglas do setor, mas você começa a entender qual é a regulação daquele setor, quais são os principais setor players. Bem regulamentado, Exatamente. Né? Então... você vai olhar para aquele setor e entender quem são os principais players, o que a legislação fala, quais são os principais gargalos do setor e por que eles não foram resolvidos. Principalmente entender quais são as barreiras de entrada. Então, você vai ligando esse quebra-cabeça. A partir do momento que você constrói esse contexto, você, na verdade, ainda tem só hipóteses. Então, você tem que começar a ir a mercado e testar a sua oferta, a viabilidade técnica, a viabilidade econômica e financeira daquilo ali, se o modelo que você desenhou para de pé e o seu caixa, ele aguenta entregar aquilo e você vai gerar margem, qual é a extensão daquele mercado. É um pouquinho mais complexo do que o MVP, né? Muito mais. Então, assim, dentro de todo esse contexto, tem muita coisa boa também, porque quando você começa a conversar com os clientes nessa linguagem, ele começa a olhar para você não como um fornecedor mais. Ele começa a realmente encontrar em você apoio. Você é um aliado. Ele fala assim, cara, exato. Eu já recebi 5 empresas aqui e os caras estão querendo me empurrar um produto. O cara tem uma meta de venda. E ele não... Aí eu pergunto, faz isso? Ele não sabe nem responder, porque ele não conhece o problema. A empresa que eu estava antes, que era para a área da indústria, no início, eu errei bastante também. Eu falava algumas palavras que desengajavam a reunião na hora. Exato. Ao passo que depois que eu empatizei, entendi o que estava acontecendo, na hora que eu mudei o discurso, a pessoa notava que tinha essa empatia, essa compreensão, até a postura na cadeira... Tá bom, vamos falar de algo propositivo. E o cliente ele pensa assim, cara, eu vou ter que te ensinar toda essa história. Ele não tem nem tempo e nem paciência. Ele fala assim, eu vou ter que te contar toda a historinha do problema. Se você chega lá já com o dever de casa feito, que é entender o problema... Ganha pontos. E aí ele começa a aprofundar um pouco mais. Então, nesses primeiros hospitais, quando a gente começou a falar a língua do cliente, a gente já chegava... Vou dar um exemplo. A gente chegava e falava assim, olha... O seu processo de faturamento, a gente sabe que os erros que... Erros operacionais. Os erros operacionais do seu processo de faturamento penalizam o seu caixa. E aí vai aumentar capital de giro, e aí o seu back-office é muito grande, te gera esforço de administrar tudo isso. Aí a pessoa só fica assim, ó, é isso. Então, mais ou menos assim, você tem alguma saída para isso? Porque eu tô nisso há 10 anos. Se você tem alguma alternativa, pelo amor de Deus, fala logo. Então, a gente começou a entender que quando você começa a conversa alinhando se aquela pessoa tem um problema, é até interessante para você não perder tempo, nem o seu, nem o dela. Porque você vai medir aderência. Fala assim, olha,
qual é o tipo de problema que a gente resolve? Ó, o problema é esse. A sua indústria, a maioria das pessoas da sua indústria costuma ter esses problemas. Então, você direciona a conversa para o problema. E aí, a partir daquele momento, ela vai começar a te dar insumos. E aqueles insumos já vai te dando uma visão sobre o que é o escopo e etc. Então, a conversa fluiu muito mais quando a gente parou de falar de tecnologia. E hoje, quando eu estou ali conversando com os clientes, muitas reuniões a gente não fala de tecnologia mais. Ele não pergunta nem como a gente vai resolver aquilo. A linha de base da conversa é, tá, quais são os critérios? Então, quer dizer que você resolve esse problema aqui em um mês. Ele está querendo saber quanto em quanto tempo e quanto custa. E muitas vezes eles não perguntam nem o que você vai usar. Se é tecnologia A, B, C ou D. Então, é bem diferente. A maior lição para mim, dentro do contexto de ir a mercado com uma oferta, é você fazer o básico, que é ter muita clareza do problema. Eu vou comentar um último ponto que me chamou muita atenção. A gente trabalha com automação também. E aí, a equipe estava aprendendo, o nosso time ali de automação, algumas pessoas que entraram aprendendo, e a gente foi fazer um processo interno nosso que chama Projeto Padroniza. E aí, esse Projeto Padroniza é para que a gente consiga... Processos internos da empresa, governança. Exatamente. Tá. E aí a gente falou assim, olha, a gente vai fazer uma reunião com o cliente para ter um acesso, para ter uma visão, coleta de informações e para medir essa aderência. Então, essas pessoas participaram dessa reunião com um cliente real e elas tinham que ir lá identificar, extrair insumos, informações para elaborar uma proposta. E aí, a gerente desse projeto fez toda essa jornada e aí voltou para mim e falou assim, a gente vai automatizar essa jornada aqui. Mas o cliente achou caro. Aí eu olhei e falei assim, tá, mas... E por que o cliente quer automatizar isso aqui? Não, porque dá muito trabalho, porque isso, porque aquilo, ela reclama, ela isso, ela... Eu falei, ok. Mas se ela tá achando caro, quantas vezes ela faz essa tarefa? Porque o principal qual é a implicação se ela continuar fazendo manualmente? Se ela não automatizar, muda o que na vida dela? Porque automatizar é o meio. A gente não está vendendo automação. Vocês têm que ter clareza de qual é o problema que vocês estão resolvendo. A automação é uma maneira de resolver o problema dela. Agora, se ela só faz uma vez no mês aquele negócio e ela acha chato, provavelmente o CFO ou um diretor vai falar assim, não, mas a gente não vai gastar X para resolver isso aqui, fica desse jeito aí. Não vai mudar nada na companhia. Qual é a consequência? Às vezes não é custo, às vezes o trabalho é chato, mas daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses a gente vai ter uma consequência e um prejuízo muito grande, porque o problema que a gente está resolvendo não é volume de trabalho, é assertividade. Então a gente vai usar automação porque aquela informação sensível. E aí a gente não pode deixar uma pessoa digitando, porque ela vai fazer 1000 vezes e 10 ela vai errar. Esses 10 custam para a companhia R$1 milhão. Fala, opa, então você está resolvendo o problema que, se você não resolver, vai causar 1 milhão em prejuízo. Então, vamos gastar 100 mil para automatizar isso aqui, que está barato. Porque você está comparando o investimento de 100 que retorna 1 milhão. Ok, então faz sentido agora, mas a solução tem que fazer sentido. E o problema tem que ser claro. Sem contar que você tem mais processo, governança, você se torna mais sexy, né? Exatamente. E mais atrativo para o mercado, que o mercado da saúde passa por esse momento de consolidação. Né? Exatamente. Antes da gente se aprofundar mais na tecnologia, GoChange, por que você deu esse nome para a empresa? Ah, legal. Bom, esse nome, ele é uma provocação. A GoPro, né, ela tem aquela, pelo menos do que eu tenho de referência do nome, antigamente as pessoas não tinham um padrão de vídeo tão profissional, né? Então, só atletas de alta performance tinham vídeos aéreos ou de uma visão mais ampla e tal. E aí a GoPro, ela trouxe essa perspectiva de seja pro, né? De construa imagens melhores do que tão próximas quanto dos profissionais. E a GoChange, ela tem essa provocação de
evolua, de melhore. Então, persiga a mudança. Só que não é a mudança qualquer mudança, é a mudança de melhoria. Então, quando a gente fala de avance, melhore, eu estou falando o quê? A tecnologia, ela vai avançando cada vez mais rápido. Então, se a gente olhar para as 4 revoluções industriais, elas não foram revoluções industriais somente, foram saltos técnicos de produtividade. Então, na mão você fazia X. Na primeira revolução industrial, você passou a fazer 10X. Então, você teve um salto técnico muito grande. Na segunda, você passou a fazer 50X. Então, você foi aprimorando os métodos de produção. Hoje, a gente está na 4ª revolução e a gente provavelmente está em 1000X. Significa que, com o mesmo tempo, eu produzo muito mais. Então, para você que hoje tem uma indústria competitiva, uma empresa, e você está conseguindo sobreviver, como essa esteira está andando cada vez mais rápido, a sua velocidade de obsolescência também. Então, você vai perdendo competitividade cada vez mais rápido. Então, você tem que, para estar parado, correr cada vez mais rápido. Então, se você for pensar nas indústrias, todo o arranjo tecnológico que eu tenho para você continuar relevante, você precisa de um dinamismo. Né? As empresas grandes, elas são lentas em decisão, envolve um nível de risco muito grande, você mudar muita coisa. Então, a gente viu isso em bancos, né? Os bancões versus os digitais, nativos digitais. Então, toda a indústria teve impacto, inclusive a da saúde, a da logística, varejo. Você vê quantidade de empresas que ganharam concorrentes que ele nem sonhava, porque a tecnologia faz com que você diminua barreira de entrada, sem dúvida. Você facilite disrupção, né? Então, os modelos, as janelas de permanência de um determinado modelo, elas estão cada vez mais estreitas. Isso tem 2 lados, porque a inovação, a inovação é caro. Então, quando você passa a não ter mais um horizonte de retorno, você fala assim, olha, eu vou investir muito, mas será que vai retornar? Ou o pessoal com aquela visão muito imediatista, né? Talvez não vai retornar na minha gestão. Exatamente. E aí eu não vou fazer, vou continuar. Mas o custo para a sociedade, para o negócio, fica muito mais caro. Né? Uhum, exatamente. Um exemplo que eu gosto de dar quando a gente está falando dessa questão da inovação é como se alguém tivesse na escada rolante ao contrário. Você está parado, mas ela está te levando para trás. Então o objetivo da Go Change é você estar no caminho certo da escada rolante e acelerando para você ir para frente. Exatamente. Porque assim, o que a gente faz? A gente, junto com o cliente, mostra para ele uma perspectiva econômica, financeira e tecnológica. Fala assim, olha, o seu setor, qual é o arranjo, qual é a dinâmica do seu setor? Se você começar a se tornar muito obsoleto tecnologicamente, a sua operação vai ser cara e provavelmente você vai começar a estreitar suas margens. E aí você vai morrer pelo caixa. Ou, se você não morrer pelo caixa, o seu NPS vai embora. Você pega um hospital que o cara chega lá, tudo é analógico, ele demora. Ele vai começando, porque hoje estou tão hiperconectado que, por mais que 10 anos atrás esse cara era o líder do setor, hoje você tem avaliação na internet. Sim. Então, esse cara, 10 anos atrás, e não precisava de nada disso, hoje as pessoas estão deixando de ir lá porque a avaliação está ruim. Sem dúvida. Ou se você quer ganhar mais competitividade, você diminui a tua margem, sacrifica, né? Também não é o caminho. Exatamente. Então, eles começaram a perceber que não é mais uma estratégia de crescimento, é de sobrevivência. E aí a gente tenta trazer para os clientes esse horizonte para que você minimize os riscos, porque quando você faz pequenos avanços constantes, primeiro que o risco é menor, né? E o gasto também. Sim. E aí você consegue acompanhar o mercado e, obviamente, que até inovar. Então, a GoChange, ela tenta abrir esse diálogo com os clientes para que ele não olhe para o setor dele sem deixar de combinar com economia, finanças e tecnologia. Então, pensa a saúde. Saúde, se eu começar a olhar para o ecossistema e falar assim, a ANS tem essa legislação,
Eu tenho aqui as operadoras, os prestadores, que são hospitais, clínicas e laboratórios. Então, eu começo a entender as dinâmicas de mercado olhando só pela perspectiva do setor de saúde. Mas e a economia? Como é que está a taxa de juros? E a economia? Como é que está a questão de todo o contexto nacional? Vamos nem olhar para o internacional, mas como está o contexto da economia nacionalmente? Por quê? Porque grandes movimentos aqui influenciam muito no setor. Então, a inflação, ela estreitou a margem da operadora, ela estreitou a margem dos hospitais e aumentou o custo de mão de obra. Isso vai gerando pressões sobre preço. E aí, com essa pressão, você vai diminuindo a quantidade de operadoras que estão trabalhando, muitos hospitais fechando ou grandes grupos consolidando e comprando, muitas vezes até um preço abaixo, um valuation abaixo ali e tal. Então, você começa a entender que esses gestores não olham para fora. Eles estão ali dentro, olhando para dentro da operação e negociando ali coisas, um valor de contrato, eu vou renovar aqui um contrato com a operadora e eu não vou conseguir o índice, o GPM, o IPCA. IPCA. Eu não vou conseguir reajustar 100% do IPCA. Cara, mas tem muitas outras coisas que você precisa olhar. Porque o mercado está construindo uma dinâmica, porque ele vai colapsar por insustentabilidade financeira. Só que quando ele colapsa, na verdade, ele está se reestruturando para um novo modelo surgir. E esse novo modelo que vai surgir, quem entender ele e sair na frente, vai ganhar share. Então, esse movimento está acontecendo, independente de você queira ou não. Se você começa a se posicionar antes de estar fora da mesa, você vai, na verdade, transformar esse problema em uma mega oportunidade. Perfeito. Então, a GoChange tem esse guarda-chuva, né, esse grande portfólio de soluções verticalizados, mas hoje a gente vai falar mais da área da saúde. Perfeito. Então, olhando para a área da saúde, você podia citar para a gente 3 grandes problemas macros assim que hoje a área da saúde vem enfrentando? Tem. O principal problema hoje é que o modelo, ele já é consenso, tanto por parte das operadoras quanto dos prestadores. Quando eu vou falar mais da saúde suplementar que a saúde privada. Tá bom. Esse modelo, ele está colapsando. Ele não tem mais sustentabilidade financeira. Fadado ao fracasso. Ao fracasso. Tá. Então, em todos os congressos, todos os eventos, você ouve falar a mesma coisa. Então, isso significa que todo mundo que está dentro desse modelo, seja hospital, clínica, laboratório, operadora de saúde, entidades de classe, médicos, etc. Porque todo mundo aqui está enxergando um processo de estreitamento de margem ou de insustentabilidade de negócio. Então, você precisa redesenhar o modelo. E esse processo de perda de sustentabilidade faz com que muita resistência de quem não quer mudar, porque está muito acostumado, atrase essa mudança. Então, esse é o primeiro problema. Todo o setor tem que se movimentar, senão fica uma âncora ali para trás. Exatamente. Então, assim, a pandemia, ela gerou um processo inflacionário no país como um todo, né? No mundo como um todo. O dinheiro está mais caro, menos acessível. Emitiu moeda para caramba ali sem lastro, então você criou um processo inflacionário, sobe os juros para conter esse processo inflacionário e quando você sobe os juros, quem estava alavancado, a dívida explodiu. E aí tem muita gente que está super endividado e a coisa está feia. Então, dentro desse contexto, a gente vê muita gente pensando em mudar modelos de remuneração e modelos comerciais, que é o segundo problema. Resistência a novos modelos. Tá. Então, esse contexto aqui, na minha visão, é falta de compreensão. Porque a partir do momento que você começa a desenhar novos modelos, porque o existente ele não é mais viável, você tem que começar a gastar energia para desenvolver um modelo de negócio que é viável na nova realidade. Sim. E esse novo modelo de negócio, ele passa por mais cuidado com o paciente. Porque, vou te dar um exemplo, tem um conceito que eles chamam lá de fee for service, que é você remunerar por procedimento. Isso significa que
o modelo antigo aqui, você está construindo uma dinâmica que não combina com o cuidado com o paciente. Por quê? Se ele ficar muito saudável, você não ganha nada. É contra o sistema. É contra o sistema. Então, é bom para a operadora, que é a fonte pagadora, mas é muito ruim para o hospital, clínica e laboratório, porque se você está muito saudável, esse cara não fatura. Então, isso cria uma distorção enorme. E aí você vê um modelo de perde-perde, porque o pessoal aqui começa a inflar a conta e a operadora começa a negar muito. E aí você tem como efeito colateral muita liminar, vai ajuizar, e aí vai aumentar o passivo jurídico, e a coisa vai criando um todo esse embrólio problema ali que ninguém quer. Exatamente. Então, tem muita gente que já entendeu e já saiu na frente nesse contexto de criar linhas de cuidado baseadas em performance, né? E hospitais inteiros desenhados para que você atenda o paciente e abrevie o tempo dele dentro do hospital, que vai reduzir custo com internação. Políticas de APS, que é atenção primária, saúde, para evitar que você adoeça. Então, fazer gestão do risco ao invés de o agravo da doença, onde o custo escalona muito. Então, tem muita gente olhando hoje que seria o óbvio, né? Sim. A pessoa saudável é melhor para o ecossistema. Então, infelizmente, deveria ser o contrário, mas infelizmente o setor está começando a caminhar para cuidar mais da saúde por uma insustentabilidade financeira. Então, esse segundo ponto aqui, que é a adesão e compreensão de novos modelos de negócio que permitam essas novas empresas ou as existentes se tornarem saudáveis. Sim. Em cibersegurança, que é da onde eu vim, né? Mais de 20 anos em cibersegurança, a gente fala muito isso. O custo da prevenção ele é muito menor e a chance de você ter um impacto que venha gerar ali um risco para a continuidade do seu negócio, para a perpetuidade da empresa, ele é menor. Mas quando acontece um ataque ou quando você vai para uma UTI, o custo é muito maior e a chance de você sair com vida ou sair saudável é bem menor. Exatamente. É o preço de consulta ou o preço de UTI. Né? Eu acho que eu tirei de você, eu falei, né? Exatamente. Foi isso. E um outro, só para fechar, que você tinha comentado, a gente sempre busca um jogo que não seja um jogo de soma zero, não é? Exatamente. É outro também que eu aprendi contigo. Então a gente falou dos dois, o terceiro seria? O terceiro é o seguinte, para que você tenha ações de efeitos realmente efetivos, você precisa olhar para médio e longo. Então, você não vai ter mudanças estruturais de curto prazo. Então, o cara fala assim, olha, a gente vai usar Big Data, inteligência artificial, para fazer análise de carteira e entender indicadores antecedentes a uma doença que vai escalonar e esse cara vai ter um problema grande. Então, vou dar um exemplo. Eles podem olhar para toda aquela carteira e entender que, a partir de determinado comportamento, o Nicolas, ele faz sentido ele fazer uma cirurgia eletiva para colocar um stent. Porque se ele continuar no ritmo que está, ele vai infartar. E aí um stent eletivo é 10 mil, o infarto é 250 mil. Então você tem que investir, eles não têm dinheiro, você tem que investir para começar a cuidar e entender toda a trajetória do risco para que você comece a cuidar antes do agravo. E sem isso você não vai conseguir ter uma conversa propositiva, né? Você Exatamente. não vai chegar a lugar nenhum. Então você chega lá, aí a operadora ou os hospitais, eles falam assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Então eu não posso fazer isso. Aí fala, ok, todas as conversas estão relacionadas à troca de despesa. Olha, eu gasto 10 moedas, eu preciso gastar 7. Então, o ecossistema, ele tem esse desafio que, para que você colha, né, ações efetivas de economia, você precisa de um investimento inicial, e aí eles não têm esse dinheiro, muitos deles. Então, esse terceiro problema está relacionado ao imediatismo. Eu quero encontrar saídas, mas todas elas são de efeito imediato. E aí você não faz o necessário.
você continua postergando e vivendo de urgência e não Até consegue... colapsar todo esse ecossistema. Exatamente. E com a GoChange, frente a esses três problemas, sendo eu um hospital, o que a gente conseguiria fazer para começar a endereçar cada um deles? Perfeito. O hospital, ele tem hoje... Vamos pensar novamente em hospitais que estão atendendo a saúde suplementar. Perfeito, esse é o nosso foco. Os hospitais que atendem saúde suplementar, hoje eles têm uma operação muito inchada, porque a operação ela é muito heterogênea. Então, você tem contrato com operadora de saúde A, B, C, D e E. E aí você tem... Operadora de saúde é aquilo que eu pago do meu plano de saúde. Eles Bradesco, Unimed e por aí vai. Tá. Então, você tem ali uma equipe que entende de toda a rotina operacional para eu autorizar um procedimento na Sul-América. Aí eu tenho que entender o que tem dentro do contrato, aonde eu autorizo, qual é o checklist documental. E há uma negociação de contrato por hospital, né? Não é um contrato padrão da Sul-América, do Bradesco. Cada hospital tem as suas peculiaridades. Exatamente. E isso vai encarecendo a operação. Isso vai encarecendo para a operadora, porque as ineficiências do ecossistema são precificadas em contrato, com certeza. E aí, dentro de toda essa dinâmica, quando você consegue olhar para aquela operação e falar assim, dá para padronizar o máximo e começar a desonerar o back-office desse hospital. Aí, o que você está abrindo de pista para esse hospital ser melhor? Quando você transforma esse hospital em uma operação mais ágil, você permite que ele faça um contrato com a operadora que ele receba mais pacientes. Tá. Então, você vai diminuir a ociosidade do corpo clínico. Você está gerando uma eficiência operacional. Isso. Então, essa eficiência operacional permite que o paciente fique menos tempo na recepção, que ele vá direto para o atendimento. E outra, se você aumenta o seu teto operacional, porque você tem que processar aquelas pessoas que chegam na recepção até que ela vá embora. Então, quando você consegue girar essa roda muito mais rápido, você consegue definir contratos com as operadoras mais atrativas comercialmente. Então, esses contratos, a partir desse momento, por exemplo, tem um conceito que eles chamam de referenciamento. O que é referenciamento? O Nicolas é diretor de uma operadora e eu sou diretor comercial de um hospital. Aí o Nicolas vai chegar para mim e vai falar assim, olha, eu tenho aqui 10 mil cirurgias ano. Só que com você eu só faço 1.000. Se eu te mandar 2.000, você não consegue operacionalizar, você não consegue receber e processar tudo isso. Entendi. Então, não é só um contrato. Eu tenho que me planejar. E aí, para eu me planejar no sentido de corpo clínico, né, meu time assistencial e o meu time operacional para receber o dobro de demanda, eu vou ter que dobrar a minha folha do back-office. E aí, se eu quero vamos supor que eu faço essa cirurgia a 15 mil reais. E aí, eu tenho garantia de volume, então posso te dar desconto e reduzir o seu custo. Porque aí desse pote de 10 mil, você vai passar a gastar só 13 mil, 12 mil nas que eu consegui te entregar. Sim, né? sim. Então, é uma relação que tem que ter uma relação... Reciprocidade ali, Reciprocidade, exatamente. Então, para que eu consiga desenhar modelos comerciais e assistenciais mais justos, eu preciso ter um alinhamento. E esse alinhamento, ele passa por eficiência operacional e por uma linha de cuidado que exista consenso. Porque hoje a operadora ela enxerga a sua rede, né, que são os seus prestadores. Toda vez que eu falo prestador, é hospital, clínico ou laboratório. Tá bom. Essa tríade. Então, a sua rede de prestadores como inimigo. Porque ele olha para essa turma aqui e fala, esse cara está inflando a conta. Ele está pedindo exame que não precisa. Ele está inventando coisa aqui. Ele não me deixa enxergar o prontuário. Então, por que ele não me deixa? Só que, em contrapartida, o hospital, todo aniversário de contrato, ele olha para a operadora e a operadora chega para ele e fala assim, ó, aquela cirurgia que a gente tem contratualizada a R$1.000, agora é 800. Jogou lá para baixo. Aí o cara fala, não, então não é... Não, então descredenciamento. Então, assim,
vai se tornando um jogo de perde-perde completo. E aí você vai estreitando margem, vai perdendo a sustentabilidade do ecossistema. Porque a quantidade de pessoas que perdem capacidade de pagamento do plano de saúde só aumenta. Por causa da inflação, perda de renda da população, né? Por faixa de renda, enfim. Então, eles estão enxergando esse movimento. Eles falam, olha, a gente vai ter que desenhar um novo modelo. E aí tem hospitais nascendo pensando em modelos onde eu vou abreviar o tempo de permanência do paciente para eu economizar dinheiro em material, medicamento, internação, honorário médico. Uma bela eficiência operacional. Então, ali, assim, né? como todos os lugares no mundo, quando você enxerga que precisa mudar, isso é certo. As pessoas, os gestores que decidirem sair na frente nessa mudança, eles têm muito a ganhar. Só que esse mercado aqui é um transatlântico. Para ele se mexer, é muita energia e é muito lento. E quando você ganha toda essa eficiência na parte do back-office, também te traz aquele fôlego financeiro para você fazer aquelas outras iniciativas que você não fazia porque você estava sem esse fôlego. É isso mesmo? Exatamente. Então, assim, você vai reduzir muito o seu custo por N situações, porque não necessariamente você vai sair automatizando tudo e desligando pessoas. Você vai ampliar a sua capacidade operacional. Então, você abre espaço para seu time comercial trazer mais demandas, né? Fechar novos contratos, trazer mais demandas para o hospital ou para a clínica. E você vai errar menos, né? Tem um procedimento chamado glosa, que são erros operacionais. Você mandou uma conta lá, falou não concordo, não pago e ficou esse limbo. Exatamente. Então, quando você começa a eliminar as perdas e girar a roda mais rápido, tudo vai melhorar. Então, o efeito caixa é imediato, sobra mais dinheiro no caixa, e aí você começa a fazer todas essas ações, esses investimentos que são necessários para que você se mantenha funcionando, né? Então, hoje, tem muita gente que está conseguindo fazer, só que comparado com o tamanho do mercado ainda é muito pouco. Então, quando a gente entrega tecnologia para ampliar, porque de um lado você vai reduzir custo operacional, do outro você pode usar a tecnologia para atrair mais pacientes. Então, se você reduz custo e aumenta a quantidade de procedimentos realizados, você está com um custo unitário menor atendendo mais gente. Você vai aumentar o seu faturamento e o seu lucro. Sim. Vai entrar direto no EBITDA, né? Exatamente. E quando nós comentamos dessa questão da consolidação do mercado da saúde, grandes grupos adquirindo esses hospitais, quando você consegue melhorar essa governança, processo, aumentar a margem, ter mais recorrência, ticket médio e tudo mais, você se torna mais sexy, mais atrativo para esses grandes grupos. E entrando no radar deles, você tem visto esse apetite deles comprarem essas operações mais saudáveis? Sim, tem dois lados, né? Os grupos gostam de comprar os saudáveis e os que não estão saudáveis. Para baixar o preço. Por motivos diferentes. Então, assim, o saudável, ele é um lugar para você alocar grandes volumes de dinheiro. Porque a saúde, ela tem uma perpetuidade. Então, se você compra uma rede hospitalar que já performa, você vai... Vamos pensar numa XP, que inclusive tem participações em grupos hospitalares. Você, quando começa a alocar um volume muito grande de dinheiro, é difícil trazer taxas de retornos altas. Uma coisa é 1 milhão, outra coisa é 2, 3, 5, 10 bilhões. Sim. E aí, quando você tem um grande volume de dinheiro para você performar, a saúde é um bom lugar. E você vê Pátria, XP, fundos internacionais investindo na saúde para poder fazer justamente isso. E, por outro lado, quando você está comprando empresas que têm uma eficiência operacional muito baixa, você está comprando com desconto. Porque o EBITDA baixo e você tem muita pista para transformar aquilo numa estrutura eficiente. Então, troca de múltiplos, né? Você compra uma pessoa, uma pessoa jurídica que eu falo. Sim. Você compra uma empresa mal gerida e incorpora dentro de uma estrutura bem gerida, você pagou ela só na assinatura, né? Então, que realmente você traz ela para dentro dessa estrutura aqui e dobra o EBITDA, por exemplo, você já conseguiu aumentar o valuation desse grupo aqui maior e você sabe quanto vale os procedimentos mês
eficientes. Sim. Então, é uma conta financeira mesmo. Fala, olha, a cada 1 milhão de procedimentos realizados, eu performo por ano 25%. Aí você olha, faz essa conta e fala, beleza, meu ticket médio é X, você sabe quanto vai ter de taxa de retorno sobre o capital ali. Não, incrível, incrível. E a GoChange vai ajudar os clientes em toda essa jornada e já tem clientes ativos, né? Conta um pouco mais como vocês estão operando hoje. Então, o que acontece? A gente começou a nossa trajetória olhando para pedaços da operação, mas ela é totalmente interconectada. Então, a gente começou a construir uma plataforma que permite, sem o impacto de troca de sistema, porque todo hospital, clínica, laboratório, ele já usa um ERP, né, que é um sistema corporativo setorial. Fazer a gestão lá de Exatamente. Então, a gente integra nesse sistema e aí faz com que a jornada, desde o agendamento ali, do primeiro contato do paciente até o dinheiro cair na conta do hospital, a gente passe por essa jornada o mais rápido possível. Então, em cada momento, né, em cada etapa desse processo, tem muito trabalho manual, tem muito erro, tem muita morosidade, isso gera aumento de prazo, aumento de custo. Quando a gente integra e começa a sanear essa operação, você vai entregar para esse pessoal isso. Então, o escopo da nossa solução hoje é esse, e a proposta é que eles consigam, com a quantidade X de procedimentos que eles têm hoje, aumentar seu resultado. Mas também que eles subam seu teto operacional para que ele consiga fazer os dois movimentos. Reduzir custos e aumentar faturamento. Perfeito. E quando vocês estão dentro da empresa, você não vai virar essa chave do dia para a noite. É uma jornada que fazemos de mãos dadas com os clientes. É isso, né? Exatamente. Então, assim, o cliente ele tem que entender o quê? Que cada empresa tem a sua particularidade. Então, a gente também aprendeu muito com isso. Por quê? Você, com uma solução de prateleira, você não vai ter um remédio para todas as dores. Então, por isso que esses grandes ERPs não estão entrando nessa última milha, né? Exatamente. Então, ele faz ali o quê? 80% de uma operação hospitalar ou de clínica, ela é bem similar. Então, ela tem o prontuário eletrônico, vai ter ali o financeiro e tudo. Você vai conseguir cobrir. Só que um grande player de ERP, por exemplo, quando ele tem uma carteira de 1.000, 2.000, 3.000 clientes, para ele começar a gerenciar e cobrir 100% da operação daquele cliente, tem que ter personalização. Entendi. E aí, como é que você personaliza 2.000, 3.000 clientes? E mesmo que você tivesse condições operacionais de fazer isso, o cliente ele absorve esse custo? Porque você vai personalizar, precisa de time de engenharia para fazer. Sem dúvida. Então, esse é o ponto. Você começa a criar ali uma zona de falta de cobertura sistêmica. E aí, esse perímetro que está orbitando o RP é aonde você começa a transformar a operação desse prestador, desse hospital clínico laboratório, em uma operação pesada. Aí vira um sistema satélite, aí vira um Excel, aí vira um batalhão, vira um setor, aí vira um caminhão de gente ali. E a ideia é que a gente evite que isso aconteça, né? Não inflamar a operação. Vamos pensar assim. Que aula, Leandro, que aula. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de ter falado, exposto da GoChange? Sim, o que acontece? Hoje, quando a gente vê no ecossistema, a gente trabalha muito em outras frentes, acho que em outras oportunidades a gente até pode aprofundar. Teremos vários episódios. Mas o ecossistema da saúde hoje, ele precisa de uma reformulação pensando em vidas. Então, o ser humano, ele precisa de um cuidado legítimo, do interesse legítimo com a sua saúde. E hoje não é a realidade do mercado. Tem muita empresa que faz uma conta financeira mesmo. Então, a gente entende que dá para contribuir muito com o saneamento do ecossistema para que tanto a fonte pagadora, que são as operadoras, quanto os prestadores, eles comecem a desenhar um modelo
de linha assistencial, de cuidado, onde o modelo mais lucrativo é a saúde do paciente. Porque tem tanto desperdício e custando vidas. E se a gente usar a tecnologia como um meio para eliminar essa realidade, ou para reduzir ela ao máximo, eu acho que a gente vai ter cumprido a missão, assim, do que está no nosso braço, na nossa perna, né? Que a gente consegue alcançar. Porque o Brasil é um continente, é muito grande. A gente não... Nem se a gente quisesse conseguiria atender todos, é absurdamente grande e fragmentado nesse mercado. Então tem que ser uma iniciativa de diversas empresas para que elas tenham esse mesmo objetivo, né? De cuidar da vida humana com muita ética, mas principalmente em um modelo, agora falando na realidade, em um modelo econômico, financeiro, tecnológico, assistencial, que prioriza a saúde, né? Então, se por esse novo modelo que está se desenhando, porque essa falta de sustentabilidade, esse colapso do sistema atual, vai exigir uma reformulação e o surgimento de um novo modelo, que esse novo modelo tenha como premissa as pessoas mais saudáveis, né? Porque a gente pensar que a gente vai cair numa rede, num hospital, aonde a gente ficar mais tempo internado é do interesse, fazer mais procedimentos é do interesse, que a operadora está preocupada com outra coisa que não a sua saúde, ou ela é a que mais quer você saudável porque ela que paga a conta. Sim. Mas esse querer saudável tem que extrapolar o contexto financeiro. Genuíno, né? tem que ser Tem que ser genuíno. genuíno mesmo, assim. Então, eu vejo que dá para fazer. E tem muita gente boa pensando e agindo nesse sentido. Tem muito médico bom, tem muito gestor bom, criando esse ambiente, né? E a gente está aqui para contribuir com isso. E como que o pessoal chega até a GoChange? O site, um e-mail que possa entrar em contato? O e-mail é contato@gochange.com.br, o site é www.gochange.com.br. E por lá a gente consegue contar um pouquinho mais para vocês e também contato por meio de e-mail a gente consegue falar sobre qualquer tema do que foi dito aqui. Combinado. A gente vai deixar essas informações aqui embaixo para que você possa ter acesso a essas informações e queria agradecer a sua presença, que essa jornada seja de muito sucesso para a gente e que a gente traga para esse ecossistema todo esse ciclo virtuoso. Maravilha. Obrigado. Valeu.